Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os meus lidos de abril, li 7 livros este mês, li bastante e vou falar sobre cada um na ordem de leitura, não vai ser na ordem alfabética. Vamos começar pelo Tarde no Planeta, do Leonardo Piana, um livro da autêntica contemporânea, de um autor que eu já gostava, eu li o Sismógrafo. Esse livro aqui, O Tarde no Planeta, já tem resenha aqui no YouTube para quem quiser assistir. Minha mãe, inclusive, falou que eu peguei um pouco pesado na minha resenha, porque ela gostou muito da entrevista que eu fiz com o Leonardo, que tá lá na área de membros. Quem quiser assistir, apoie o canal, agradeço, inclusive. E aí ela falou que achou que eu podia ter pegado mais leve. Mas a verdade é que eu achei o livro legal, não é que eu desgostei do livro, mas ele tem uma proposta que já não me foi tão instigante, sobre um menino que vai ter ali um receio, um medo de ter um apocalipse no mundo. E ele vai ter uma família um pouco fora do comum, e nisso os apocalipses familiares e universais ali, mundiais, vão se conectar de alguma forma. Acho interessante a proposta, já sabendo o final, mas inicialmente eu tava, gente, o livro precisa de mais coisa. E nisso achei interessante a personagem principal, que é a mãe, que é a Diana, ela que é uma poeta e uma professora, que vai ser realmente quem eu queria que o livro fosse sobre. Eu queria que o livro fosse exclusivamente sobre ela. Esse menino, eu tava pouco me fudendo pra ele. E nisso eu sei que ele é um pouco pra dar uma raiva, assim. Só que ela, eu acho que merecia a gente ir mais longe na profundidade psicológica dela. Ela, muito loba, queria que ela não estivesse dividindo o palco com o filho dela. Mas, enfim, Tarde no Planeta foi legal, tem a resenha maior pra quem quiser assistir. Já falei bastante sobre ele. O próximo é o Recitativo, da Toni Morrison, uma ideia que eu achei que era um pouco maniqueísta. Eu tinha muito medo desse livro, que na verdade é só um conto da Toni, o único conto que ela publicou. E esse livro eu achei que era maniqueísta por quê? Porque ele é sobre duas amigas, que elas vão ser criadas num abrigo ali, num orfanato. Elas vão ter mães vivas, né, que elas vão perder os pais, mas elas vão ser colocadas ali por um período de tempo, e depois elas saem e vão se reencontrando ao longo da vida. E o que é maniqueísta, então? É porque uma delas é branca e a outra é preta, e a gente nunca sabe quem que é quem. A gente nunca sabe qual que é qual. E nisso a gente fica se questionando, a gente vai tentando ler nas entrelinhas. Será que a Toni deixou passar aqui que tal pessoa é realmente a negra ou a branca? Mas não, a gente nunca consegue. Esse jogo a gente vai ficando tentando adivinhar ao longo da leitura toda. De fato, a gente acaba notando que não é sobre isso o livro. O livro tem uma história que eu achei que não seria tão impactante, mas achei muito legal. Um livro que tem, assim, uma construção muito bem feita, uma ideia muito boa, tem um conceito, tem uma crítica social. Ele entrega tudo o que ele se propõe. Achei muito bem pensado e não é à toa que a Toni Morrison é uma Nobel de literatura, né? Então fica essa recomendação, gente. Rapidíssimo esse livro. Ele é minúsculo, tamanho da minha mão, né? E, nossa, uma delícia. Muito fácil de ler, recomendo demais. Logo em seguida da entrevista com o Leonardo Piana, ele me deu de presente o Escalar Cansa, que é o livro dele, de poesia, que ganhou o prêmio Sesc de literatura. É de literatura? 2025. E aí, esse livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser sobre um pouco de alguns contos gregos, algumas histórias gregas de Aquiles, de Patroclo, de Heitor. Eu não conhecia nada disso, não entendo até, eu não fui atrás para entender a fundo, talvez seja um pouco mais culpa minha do que do Leonardo. Não que seja inevitável, assim, não que seja essencial você ter essas referências para entender os poemas, mas eu acho que fez um pouco de falta para mim para entender algumas nuances, não que eu tenha desgostado também. Achei bem legal a primeira parte. A segunda, para ser honesto, eu não lembro do que se trata, qual que era o tema mais primoroso, é ótimo, o tema central ali. Não lembro da segunda parte, porque é a terceira que me pegou, que era sobre a avó, a figura da avó, essa coisa com uma ternura, com uma singeleza, é essa a palavra, e também algo de carinhoso. Achei muito bonita a terceira parte, foi a que mais realmente me pegou, né? Eu senti mais ela, achei bem bonito e recomendo sim. Próximo livro, O Adversário, de Emmanuel Carrère. Esse aqui tem resenha no canal, já passei muita raiva falando dele, lendo ele, mas não porque seja um livro mal escrito, na verdade. Ele é bem escrito, ele é muito fluido, muito fácil de ler, e ele é sobre um caso real, que foi um assassinato de
uma esposa, dos filhos, dos pais e até do cachorro da família cometidos esses assassinatos pelo Jean-Claude Roman, isso lá na França em 1993. O Emmanuel Carrère vai ficar muito impactado com toda essa comoção nacional ali, todo o caso, vai acompanhar o julgamento. E a gente vê o Emmanuel Carrère trocando cartas com esse criminoso, tentando entender um pouco melhor de onde vem toda essa violência, todos esses assassinatos. A gente vê que é um pouco um tiro no pé essa proposta do livro, porque a gente entende que o Emmanuel parte de um lugar de querer fazer uma análise psicológica da psique humana, de onde vem a maldade, para onde vai, como que isso aconteceu. Também tem uma questão do querido ter, o desquerido, né? Ter inventado toda uma história da vida dele, ter sido alguém que mentiu por 18 anos sobre com o que ele trabalhava, onde ele trabalhava. Então a gente vai acompanhando isso aos poucos, mas eu acho que o livro dá uma decepcionada, porque o livro ele não é sobre essa coisa grandiosa da maldade, da empatia. Ele vai para outra direção. A gente entende que o livro vai ser justamente sobre como a pessoa pode ser tão apática e tão covarde e tão cinza, assim, tão sem graça, que vai fazer isso e nem se culpar depois. É uma pessoa que perde um perdão tão vazio, assim, são desculpas tão vazias que você fica embasbacado de ver a pessoa tendo a pachorra de viver em sociedade. É esse nível, enfim. Expliquei muito melhor na minha resenha o que eu achei do Adversário, mas não recomendo totalmente. Eu acho que eu queria não ter lido o livro. Eu acho que ele tá um pouco hipervalorizado aí no mercado, já tá sendo reimpresso. E olha que ele foi publicado em janeiro agora de 2026, então eu acho que vale ler outras coisas, gente. Dizem que outros livros do Emmanuel Carrère são bem bons também, então acho que tem outras coisas mais legais. Próximo livro, Corsária, da Marilene Felinto. Esse vai sair resenha na quinta-feira, se você já está assistindo depois do dia 28, 29, 30. Enfim, talvez já saiu a resenha para você. Corsária foi um pouco decepcionante, foi um livro que eu quase abandonei, porque eu estava muito cansado de ver uma pessoa repetindo a própria história, os próprios argumentos durante as 50 páginas e o livro não ia pra frente e ela ficava naquela obsessão. Entendo porque a personagem tem a obsessão, faz sentido narrativamente, ao mesmo tempo que você fica assim, amiga, você me alugou pra falar isso o tempo todo do mesmo jeito e, sabe, é incrivelmente bem escrito, nem acredito que eu falo isso. A proposta dele também é muito boa, mas na hora de fazer ali, na hora de executar, é muito exaustivo. É um livro que, nossa, eu mal esperava que acabasse, porque mesmo que ele trate de temas como um trabalho análogo à escravidão, de uma questão de identidade ali no Nordeste brasileiro, ali na Paraíba, no Pernambuco, mesmo que o livro tenha toda uma temática muito interessante de resgate de uma história que foi apagada, eu acho que o livro poderia ter sido outras coisas, ido para outro caminho. É muito cansativo. Isso aqui é repetitivo num nível que foram 50 páginas que eu ficava. A gente não vai sair disso? A gente vai ficar nisso várias vezes? O exercício da Marilene Felinto de conseguir falar a mesma coisa de tantos jeitos, genial. Mas eu queria ter lido outra coisa dela. Fico um pouco triste que eu tenha escolhido Corsária para começar. Gosto de algumas metáforas, inclusive da baleia que tá aqui na capa, da baleia cachalote, da questão da corsária também. Mas, nossa, esse livro poderia ter sido um conto, poderia ter sido outra estrutura. Foi cansativo. Com certeza esse é o adjetivo que me contempla em relação a esse livro. O próximo é o Ainda Há Algo Antes de Deitar, do Lucas Michelani, um livro da Ofícios Terrestres. Esse livro é de um amigo, né? Eu gravei aqui no canal a resenha de Nossa Senhora das Flores com o Lucas. Eu fui lá na casa dele em São Paulo. Quem quiser assistir a resenha, fica esse convite, conhecer um pouco do Lucas. Aí ele me deu de presente o livro de poesias dele. Eu achei muito legal a parte da poluição noturna. Achei a ideia muito boa. Acho o título muito fofo, né? Ainda há algo antes de deitar, porque toda vez que eu deixei na minha cabeceira ali, e aí toda vez antes de dormir eu pegava um poema para ler, então era ainda algo antes de deitar que eu ia ler. E foi fofo. Gosto da parte da poluição noturna, que tem algo um pouco mais sexual. Gosto muito de poesia homoerótica, digamos assim. Gosto também que tem uma parte que são poemas para pessoas específicas, autoras específicas, e aí é um pouco no estilo de cada uma. Eu gosto muito dessa proposta.
Isso me remete um pouco ao Livro dos Jardins, da Ana Martins Marques, que também tem um poema dedicado a ela aqui. E que mais? Acho que sobre ele é isso. Achei fofo. E quero ler mais do Lucas, mas eu acho que ele não tem previsão de publicar nada em breve. E o último livro é O Brigada Ligeira, do Antônio Cândido, um livro da Todavia. Esqueci de falar várias editoras aqui, mas o Antônio Cândido é possivelmente, na minha opinião, o maior crítico literário que o Brasil já teve. Dá para argumentar que é o mais famoso. E esse aqui é o primeiro livro dele, o Brigada Ligeira, lá da década de 40, com textos que ele tinha, acho que numa primeira coluna de jornal. Não me lembro exatamente onde que ele publicava, se era numa revista também. Mas esse aqui é legal que ele fala de autores sem saber como eles seriam vistos atualmente, quase 80 anos depois, né? São autores que a gente conhece, assim, José Lins do Rego, Jorge Amado, Clarice Lispector. Ele fala, inclusive, do primeiro romance da Clarice, que é o Perto do Coração Selvagem, que tem vídeo aqui no canal, que é um livro que me impactou profundamente e que, logo de cara, sem saber como seria a carreira da Clarice, o Antônio Cândido já fala que ela tinha muito potencial, que ela tinha algo na escrita dela que era muito próprio, muito original, e que ela tinha um propósito ali, que ela sabia usar a linguagem para chegar onde ela queria chegar. Achei muito interessante de ler. Sobre o Jorge Amado também, achei legal. E sobre o Érico Veríssimo também, falando de livros que ele achava que eram os piores deles, e que na verdade são os mais conhecidos, os únicos que eu li. E aí eu ficava, nossa, eu tenho que ler mais desses autores para entender melhor essa opinião do Antônio Cândido sobre, Capitães da Areia é um livro meio ruim do Jorge Amado. Gente, meio que triste. Ou o Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Gente, então tem coisa muito melhor do Érico Veríssimo. Aí fiquei bem instigado. Isso aqui eu vou guardar, com certeza. Eu quero reler alguns textos, muito facinho de ler, textos curtos, né? Coisas que eram publicadas ali em colunas, mesmo revista, jornal, não sei, mas coisas que precisavam ser um pouco menores. Então, achei muito legal. Foi legal ter esse ponto de vista da literatura brasileira lá atrás, de alguém que eu confio na opinião. E é isso. Hoje foram 7 livros, acho que é o maior lidos do mês que eu fiz até hoje. E vamos lá, que mais? Convites agora do canal. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o que você quiser, pode xingar, pode elogiar. Também ative as notificações. Me siga lá no Instagram, @gidatrinco, no TikTok também, @gidatrinco. Quem quiser me apoiar aqui no canal, por favor, me ajude. Eu agradeço muito o apoio financeiro para o canal continuar acontecendo, para eu ter dinheiro para comprar esses livros, pelo amor de Deus. Além disso, tem o meu clube do livro, que é o Dream Club. O próximo livro é o Raízes Loiras, da Bernardina Evaristo, dia 7 de maio, o encontro. Ainda dá tempo, se você ler rápido. Se você não ler rápido, você já pode pensar no próximo livro, que é o E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva, uma autora portuguesa, uma história que parece muito interessante. Esse encontro vai ser só em julho, meu clube do livro é bimestral, enfim, acontece a cada 2 meses, então dá para se planejar, ninguém tem que ficar com muita pressa, aí dá para realmente pensar a sua leitura, seu cronograma. O que mais? Muitos recados, mas acho que foi isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo para vocês e até o próximo vídeo.